Muito boa noite, pessoal, ouvintes e espectadores do Diário do Rio. Estamos aqui hoje com Leonardo Bora, que é um dos carnavalescos da Escola de Samba Grande Rio, de Duque de Caxias, que vai ser a quinta escola a desfilar no segundo dia de desfiles do Grupo Especial, dia 23 de abril, sábado, na Marquês de Sapucaí. Ele vai contar um pouquinho para a gente hoje aqui do samba enredo da Grande Rio, da escolha do samba enredo da Grande Rio para o Carnaval 2022 e alguns detalhes. E vale ressaltar que ele está representando também o Gabriel Haddad, que também é um dos carnavalescos junto com ele. E para entrevistar o Leonardo Bora, eu tenho aqui hoje Vanessa Costa, jornalista também do Diário do Rio. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Leonardo. Seja bem-vindo. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Rafael. E começando, Léo, a Grande Rio, já direto ao assunto, tem como enredo, né, nesse Carnaval de 2022, Exu, Fala Majeté, Sete Chaves de Exu. O tema é Exu e o lema é Fala Majeté, Sete Chaves de Exu. Queria saber de você qual foi a origem do enredo, né? Como que ele surgiu para você e para o Gabriel? Bem, essa grande homenagem, grande celebração de Exu está diretamente conectada ao enredo que eu e Gabriel desenvolvemos para acadêmicos do Grande Rio no Carnaval de 2020, que foi uma homenagem ao Babalorixá Joãozinho da Gomeia. Durante as pesquisas deste enredo, que tinha como título Tata Londirá, o canto do caboclo no Quilombo de Caxias, a figura de Exu apareceu inúmeras vezes, a gente conseguiu reunir bastante material e, aos poucos, este novo enredo, que originalmente estava sendo pensado para o Carnaval de 2021, inviabilizado devido à crise sanitária, agora para o Carnaval de 2022, este enredo começou a ganhar corpo e começou a nos conduzir por outros caminhos narrativos. É um produto de um amplo debate com a comunidade da Grande Rio, na cidade do Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que pedia uma continuidade, que pedia mais um enredo que tratasse do amplo tema das religiões de matrizes africanas, desse imaginário afro-ameríndio. E então também foi o atendimento de um pedido de toda a comunidade desfilante da Grande Rio. Perfeito, Leonardo. Ainda falando da questão do enredo em si, né? Na sinopse do enredo, principalmente, vocês fazem referência a uma saudação, né? Que é feita por uma catadora de lixo do lixão de Gramacho, e essa saudação, inclusive, está no nome do enredo em si, né? Queria que você explicasse para a gente esse processo, quem é essa pessoa e como que essa saudação, essa pessoa, ela aparece no enredo, que é a Estamira, não é isso? Queria que você explicasse um pouquinho para a gente a respeito disso, como que o enredo se desenvolve em torno dessa questão em si. Isso. Cada escola de samba, cada agremiação sambista possui as suas marcas identitárias, as suas características, as suas memórias, e elas estão diretamente atreladas às suas localidades, às suas geografias. Então, algo que a gente sempre comenta nas entrevistas é que um enredo pensado para a Grande Rio necessariamente é diferente de um enredo pensado para outras agremiações, porque cada escola possui o seu conjunto de características, um sistema próprio. Então, eu e Gabriel fomos convidados a assumir a Grande Rio depois de 2 anos no grupo de acesso atual Série Ouro à frente da Acadêmicos do Cubango. Na Acadêmicos do Cubango, uma agremiação de Niterói, a linha de enredos que a gente desenvolveu sempre buscava pontos de contato e de diálogo com a memória da escola, com a localidade da escola, que tem características diferentes daquelas que encontramos na Grande Rio. Uma vez que estamos na Grande Rio, a gente busca pontos de contato com esse chão, né, com essa base comunitária da escola. Da mesma forma que homenageamos Joãozinho da Gomeia, um pai de santo baiano que se fixou na cidade de Caxias, onde
replantou o seu axé e fundou a dita Nova Gomeia, a Gomeia caxiense, nós encontramos na figura de Estamira, essa catadora de materiais recicláveis do antigo lixão de Jardim Gramacho, que é protagonista do documentário homônimo do cineasta Marcos Prado, que ganhou o mundo, foi bastante premiado, e, enfim, foi a obra, né, que publicizou a vivência, a filosofia, os ensinamentos, as provocações de Estamira. Ela também faz parte do livro intitulado Jardim Gramacho, também de autoria do Marcos Prado. Nós encontramos nessa personagem, cuja vida está diretamente ligada ao território caxiense, fios, que é uma expressão utilizada por ela própria, que nos conectavam a essa ideia de sagrado, a essa ideia de Exu, porque em um dado momento do documentário, por meio de um telefone velho, de um telefone aparentemente inútil, descartado por alguém, ela evoca Exu. Ao falar câmbio, Exu fala Majeté. E essa expressão, que é bastante misteriosa, para a qual não há uma explicação exata, muito nos interessa, muito nos instiga enquanto criadores, porque é a possibilidade da gente refletir sobre essa potência poética de Exu que está em todos os lugares, que independe de uma ideia de religião formal e que nos leva a alguns conceitos como energia, recriação e a própria ideia de lixo, um conceito que a gente está debatendo no desfile. Há uma linha nas umbandas, nas macumbas cariocas, que unem o culto aos Exus catiço à ideia de lixo. Todo mundo conhece a Maria Mulambo, Maria Farrapo. Então, o enredo ele também questiona um pouco, afinal, que lixo é esse? São os resíduos materiais em si, ou é um conjunto de valores de uma sociedade apodrecida que precisa aprender com outros saberes, com outras vozes historicamente silenciadas, deixadas de lado? Essa é um pouco a mensagem do final do enredo, e essas provocações de Estamira nos ajudaram a costurar toda a sinopse e também a narrativa que a Grande Rio vai apresentar na Marquês de Sapucaí. Certo, deixa eu até te perguntar então um esclarecimento a respeito disso. Você falou que vai ser uma provocação, então não é bem uma crítica, é uma provocação. O público decide como que ele interpreta, né? Vocês vão deixar meio que em aberto esse debate, né? Essa é a primeira dúvida. E a segunda dúvida o enredo então vai realmente passar um pouco pela história da Estamira e, paralelamente, traçar a história dela com as questões envolvendo Exu. Seria mais ou menos isso? É um dos elos do desfile da Grande Rio? Não, o enredo não é Não. biográfico, o enredo não trata da vida da Estamira, ela é uma personagem entre outros personagens que o enredo evoca para pensar essas potências de Exu. A gente vai mencionar também outros artistas, pensadores, filósofos de diferentes áreas de atuação que nos ajudam a interpretar as 7 chaves de Exu que o enredo vai mostrar na avenida. Estamira é um desses fios. O fio é a centelha, né? É a provocação inicial. Quando eu falo provocação, é porque a gente entende, eu, Gabriel Haddad, Vinícius Natal, que é historiador e antropólogo, também um dos autores do enredo, da pesquisa, que nos acompanha desde os tempos de Cubango, a gente entende os enredos enquanto obras em aberto, que se materializam na avenida, mas que se desdobram, transbordam, ocupam outros espaços. Se a gente está trabalhando com a energia de Exu e com o imaginário exusíaco, que nos leva à pura potência, à circularidade, seria muito incoerente a gente querer encerrar uma reflexão e buscar uma ideia essencialista, responder à pergunta, afinal, quem é ou o que é Exu na avenida. A gente vai apresentar múltiplas interpretações, algumas facetas que nos levam a essa potência poética. É muito mais uma pulsão de vida, nesse sentido, uma provocação, do que uma tentativa de encerrar essa ideia, né? Algo com começo, meio e fim. Mas não é um enredo biográfico, não é de forma alguma. Nos interessa o pensamento, essa reflexão, esse olhar inquieto, criativo e profundamente poético, crítico de um modelo de sociedade da Estamira, como do Arthur Bispo do Rosário, da Estela do Patrocínio, de tantos artistas que interpretaram Exu nas suas criações.
como Joãozinho 30, célebre carnavalesco que levou o povo de rua para a avenida. Então, essas visões elas vão pontuando a nossa narrativa. E, Léo, falando agora do ensaio técnico da Grande Rio, foi realizado no último domingo, né, no dia 3 de abril, queria que você fizesse uma análise, né, desse ensaio técnico da Grande Rio especificamente, e o que você pudesse falar também de maneira geral da importância dos ensaios técnicos para as escolas de samba. O que o ensaio técnico traz para a escola de samba, de fato, né, visando já os desfiles oficiais no Carnaval? Bem, para além das questões que a gente pode chamar assim técnicas, que é entender questões elementares de um desfile, tempo, apresentações para o júri, né, para as cabines de jurados, etc. Os ensaios técnicos têm uma importância fundamental para movimentar a cena cultural carioca. É um momento de grande congraçamento dos sambistas. A entrada é gratuita, então é um momento de encontro de centenas, milhares de pessoas que talvez não tenham acesso aos desfiles oficiais, devido do grupo especial, no caso, devido ao valor dos ingressos. A gente sabe que tem as arquibancadas populares, mas as outras arquibancadas têm um valor elevado para um padrão de consumo de boa parte da população carioca, né? Então, o público dos ensaios técnicos é um público que a gente chama muito quente, muito afetuoso, muito envolvido com aquilo que passa na avenida. São as pessoas que efetivamente vivem o samba o ano todo, porque cada escola de samba tem uma vivência anual. O desfile é o ponto culminante de não apenas uma cadeia produtiva, no caso dos barracões e dos ateliês, mas de uma vida ritual, social, recreativa, associativa, que movimenta diversas geografias da cidade do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, de municípios vizinhos. Então, os ensaios, eles reúnem todo esse complexo sociocultural na Marquês de Sapucaí, e isso é fundamental para a gente entender a vida da cidade, para a gente entender a importância das escolas de samba enquanto associações de raízes negro-populares cariocas, enquanto complexos de saberes, enquanto troca, enquanto ocupação, né, do espaço público. E sobre o ensaio da Grande Rio em específico, não vou me ater a questões técnicas, nem sou a pessoa mais adequada para isso. Me parece que o grande saldo é a alegria, é a entrega da comunidade caxiense, que está profundamente envolvida com o enredo, com o samba, o excelente samba, que foi escolhido num processo bastante acirrado, depois de mais um ano em que tivemos uma safra muito elogiada, com sambas muito diversos, cada um interpretando da sua forma o nosso enredo. E essa entrega, essa alegria, essa garra, essa vontade de cantar Exu e saudar é algo que é muito caro para a comunidade da escola, que, como eu disse há pouco, pedia mais um enredo que tratasse desse complexo religioso afro-brasileiro. Este, para mim, é o grande saldo de um excelente ensaio da Tricolor de Caxias. Perfeito, Leonardo. Retomando um pouco essa questão do enredo, né, em si, você estava falando antes justamente da questão das 7 chaves, para entender o enredo e como que ele vai se desenvolver ao longo do desfile, né? E a gente sabe que o símbolo 7, ele tem uma simbologia mesmo muito específica nas religiões de matriz africana, principalmente ligado a Exu. Não só Exu, mas no caso aqui que a gente está falando a respeito de Exu. Então, queria que você explicasse para a gente como é que vai se desenvolver, lógico, da maneira que você possa, sei que você não pode falar muito, mas como é que vai se desenvolver essa questão dos 7? Eu cheguei a ver que você estava falando a respeito de como se fosse mesmo formas, né, de como o Exu se apresenta. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso para a gente. Bem, baseados em reflexões, em ideias de diferentes pensadores, filósofos, líderes religiosos, nós desenvolvemos uma narrativa que busca interpretar na avenida as potências de Exu, aquilo que o Luiz Antônio Simas chama de visão exusíaca de mundo. A gente entende o enredo como uma grande celebração, como um grande ritual,
um grande congraçamento em homenagem a essa potência, para a gente celebrar tudo que ela evoca. Então, nós selecionamos alguns caminhos que nos ajudam a pensar isso. Passeando por lugares, como eu já mencionei, evocando determinados personagens que são muito importantes e interessantes para a gente compreender essa, essa energia, conjunto de entidades, essa divindade que é múltipla. Então, o desfile começa com as ideias de encruzilhada e assentamento, a abertura é uma grande encruzilhada. Depois, a gente pensa a potência, né, de Exu enquanto corpo coletivo, a partir de uma reflexão da Conceição Evaristo, que compara Exu, o conjunto de saberes de Exu, com o mito de Zumbi dos Palmares. Né? Essa reflexão ela tece a partir de uma interpretação do conto A Cabeça de Zumbi, do Alberto Mussa. A nossa terceira chave nos faz pensar Exu enquanto o senhor que rege as trocas, o senhor dos mercados, o senhor dos temperos, nessa dança entre terreiro e mercado, esses espaços que se misturam. A quarta chave nos leva para o imaginário dos ditos Exus catiço, das umbandas, das macumbas cariocas, o povo da rua, o imaginário noturno, a Lapa, espaços como os bares, os cabarés. A quinta chave nos leva para o imaginário festivo, Exu, que é uma divindade profundamente ligada à ideia de alegria, de satisfação pessoal, e todo um imaginário de festas, folias, que nos levam a esse conjunto de ideias, a começar pelo carnaval das escolas de samba, e nesse setor há a presença também do Bloco Sete da Lira, que saiu, né, nas ruas, ocupou a Avenida Rio Branco, comandado pelo Exu Rei da Lira, incorporado na médium Cacilda de Assis. A sexta chave evoca Exu enquanto boca coletiva, enquanto boca que tudo come, a ideia de Enubarijó, falando da importância de Exu para a cena artística brasileira, como ele foi devorado ao longo do tempo por escritores, pintores, cineastas, músicos, e continua a ocupar a contemporaneidade em produções artísticas. E a sétima chave é justamente uma reflexão sobre as ideias de loucura e lixo, a partir de personagens que se conectaram com Exu e, a partir de materiais descartados por um padrão de sociedade, por uma dada ideia de civilização, propuseram recriações do mundo e propuseram outros caminhos para as nossas histórias, que é o caso de Bispo do Rosário, Jardelina, Estela do Patrocínio, Estamira. É um conceito de enredo bastante circular e que pretende transformar Sapucaí em um grande terreiro, né? Pretende transformar Sapucaí numa grande celebração, como eu já falei aqui, numa grande caixa de reverberação, numa pulsão de vida. E, Leonardo, ainda falando sobre esses detalhes, né, do enredo da Grande Rio, se você pudesse dar um spoiler, né, para o público, para quem está assistindo a gente, qual que você acha, um ou dois pontos principais assim que provavelmente vão impactar o público na avenida? Bem, o nosso desejo é que o desfile todo cause um impacto. Impacto, inclusive, é uma palavra que muito nos interessa, porque muito diz dessas potências todas das quais eu estou falando. Mas acredito que a comissão de frente é bastante impactante, o bailado, a dança, o nosso primeiro casal de mestre e porta-bandeira é bastante impactante, a apresentação da bateria, a gente espera que seja muito envolvente, uma bateria que está extremamente entrosada, o conjunto plástico do desfile, a harmonia, a evolução, enfim, o todo, né? O todo tem que funcionar. E a gente espera que, né, o final também, que toda a apresentação tenha essa cause esse impacto, né? Cause esse envolvimento
e provoque, né? Provoque, afete, no sentido de afeto, né? De tocar as pessoas. Inclusive no desfile, no ensaio técnico, teve isso, né? Vocês trouxeram, inclusive, uma bandeira, né? Na apresentação, então já deu para sentir que vai ser realmente bem impactante, né? Ainda falando sobre essa questão do enredo em si, pelo que parece, eu acredito que uma das propostas da Grande Rio seja realmente desmistificar essa imagem de Exu, que a gente tem ainda, né, uma certa imagem negativa, de uma forma muito geral. Então, queria saber de você se de fato é uma proposta de releitura, diríamos assim, dessa divindade, né, dessa entidade das religiões de matriz africana, que, infelizmente, até por uma questão de cultura mesmo, ainda não tem ainda tem uma visão um pouco negativa, diríamos assim, para ser até um pouco dosado no termo, né? Porque existe, de fato, um certo preconceito. É uma proposta da Grande Rio? Me parece que é inevitável, porque de todas as divindades do panteão afro-brasileiro, das religiões de matriz ou de matrizes africanas, Exu seguramente é aquela que mais foi estigmatizada, passou por um processo de demonização, que é produto do racismo religioso, uma das facetas do que hoje chamamos de racismo estrutural, de todo um processo colonial de demonização do outro, né? Então, Exu foi como cantou Elza Soares em Exu nas escolas, foi uma divindade espoliada, né? Que foi roubada do seu lugar e colocado num outro lugar, associado a ideias como mal, atraso, medo. E o desfile já parte do pressuposto de que Exu não é, como diz a nossa sinopse, o diabo do teatro colonial. O enredo já parte do pressuposto que Exu como eu disse, um complexo de saberes, um complexo de divindades, porque no amplo território africano, nas múltiplas Áfricas que formam o imenso continente africano, há diversas divindades que no Brasil, nos candomblés do Brasil, foram, não é o termo exato, foram unificadas, né, sob o nome Exu, e são saberes, são divindades que nos levam à ideia de vida, a ideia de potência, criatividade, circularidade, alegria, comunicação, caminho, travessia. O enredo ele se propõe, portanto, acho que deu algum problema aqui. Deu uma travadinha. Acho que deu uma travadinha. Mas só para fechar, eu acho que o enredo ele automaticamente ele se coloca mais uma vez nesse caminho da luta contra a intolerância religiosa, o racismo religioso e esse processo de demonização, de perseguição, apontando para outros caminhos, apontando para outros olhares, apontando para novas miradas, né? E é inevitável enfim, não tem como separar uma coisa da outra. Assim como o enredo em homenagem a Joãozinho da Gomeia, esse líder candomblecista que também foi um grande destaque do Carnaval Carioca, que também foi ator, bailarino, que participou das efervescentes cenas culturais do Rio de Janeiro nas décadas de 50 e 60, o enredo cantava no seu refrão principal: eu respeito seu amém, você respeita o meu axé. Então se colocava na luta contra a intolerância religiosa. Fala Majeté da mesma forma, é um canto em defesa da diversidade e do povo de axé, né? Para que a gente mude o nosso olhar, aqueles que ainda possuem um olhar preconceituoso para com esse complexo de saberes. Léo, e podendo falar um pouquinho agora dos preparativos, né,
os detalhes que ainda faltam no barracão da escola. Como que está o barracão, como que tem andado os profissionais que atuam no barracão, e se já está tudo pronto para o desfile ou se ainda faltam alguns retoques, né, nesses dias que a gente ainda tem até a apresentação da Grande Rio na Sapucaí. Bem, para quem conhece um pouquinho dos preparativos de qualquer escola de samba, a gente sabe que o pronto em carnaval ele é relativo, só fica pronto na avenida. As alegorias são todas desmontadas e só são montadas no dia do desfile, é um grande quebra-cabeça, da mesma forma as fantasias. Então, 100% pronto, nenhuma escola nunca fica, e isso eu acho fascinante em termos artísticos, para a gente pensar o que é a produção dessa dimensão espetacular das escolas de samba, que é algo único no mundo, incomparável e tão rico de saberes, de técnicas, de modos de fazer. A Grande Rio está em fase de finalização das suas fantasias e alegorias. É um projeto bastante ousado, bastante detalhista, que é uma característica do meu trabalho com o Gabriel. Então, a gente está finalizando um processo bastante longo, exaustivo, não apenas na Grande Rio, em todas as agremiações do Rio de Janeiro, para todos os profissionais envolvidos. Este carnaval que vai ocorrer numa data atípica, em abril, no caso do nosso desfile, no dia de São Jorge, depois de um cancelamento devido à crise sanitária terrível da Covid-19 e de um adiamento. Então, tudo é atípico, tudo é novo nesse cenário, e os profissionais todos estão trabalhando, superando a cada dia as adversidades para colocar esse grande carnaval na rua. É verdade, você falou uma coisa interessante. É o dia de São Jorge, né? No dia do desfile da Grande Rio. Interessante. Leonardo, já encaminhando aqui para o fim, né? A gente sabe que a Grande Rio era muito conhecida na década de 90 por trazer enredos de origem afro-brasileiras, né? E também em relação às religiões de matriz africana. Isso ficou um pouco esquecido durante um longo tempo, até que em 2020 vocês retomaram esse caminho, né? Então, queria saber de você, como que está sendo isso na comunidade? Você já falou um pouco que a comunidade é um enredo que a comunidade queria, esperava muito, e se de fato esse movimento veio para ficar, se é realmente uma proposta da Grande Rio, né? Não sei se você tem como falar um pouco disso, porque na verdade é uma questão de direção. Mas o que você sente da comunidade, né, de Caxias? Está sendo muito bem recebido, mas é uma proposta, o pessoal de Caxias quer mesmo continuar se vendo na avenida dessa forma, está sendo abraçado e é uma proposta de permanecer com enredos nesse sentido, porque pelo que a gente viu do ensaio técnico, a escola se sentiu abraçada, né? Ela está muito feliz de estar com esse enredo, de estar cantando esse enredo na avenida. Com certeza. É muito importante para uma escola de samba se ver representada nos signos que vão compor a visualidade, na letra do samba de enredo, no texto, né, daquilo que no nosso meio nós chamamos de sinopse, que é o texto de apresentação do enredo, e que vai gestar o samba de enredo a partir do trabalho dos compositores, é fundamental, porque envolve as ideias de pertencimento. Era um desejo da comunidade Duque de Caxias que houvesse esse diálogo com a sua própria história, uma escola que cantou o mito sagrado de Ifé, os santos que a África não viu, águas claras para um rei negro. Havia esse desejo, havia o desejo de cantar Joãozinho da Gomeia, como havia o desejo de saudar Exu. Então, a resposta da grande comunidade da Grande Rio é a melhor possível e acredito que os próximos caminhos aí é Exu que vai nos dizer, né, quais serão esses caminhos abertos pela escola, mas acredito que, com certeza, é muito importante que a comunidade se veja refletida.
né? Se identifique e tenha muito orgulho de cantar aquilo que está cantando na avenida. Léo, e para finalizar a entrevista, já temos 30 minutos de conversa. Em 2020, a Grande Rio foi vice-campeã do Carnaval, né, do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Você e o Gabriel já eram os carnavalescos, né? Então, eu queria, por fim, assim, você falasse, deixasse uma mensagem para o povo caxiense e para todo mundo que gosta da Acadêmicos do Grande Rio, e falasse o quanto que está a expectativa para que esse ano, finalmente, a Grande Rio conquiste o seu primeiro título. Bem, a expectativa é grande, nós sabemos, mas o trabalho foi e continua sendo feito com os pés no chão, com muita responsabilidade, muita entrega de todos os profissionais envolvidos, de toda a comunidade da escola. E o pedido é que a comunidade cante, evolua, vibre, viva, incorpore na avenida, para que faça um belíssimo desfile, para que mais uma vez saia da avenida quando o portão fechar, com orgulho daquilo que apresentou, com orgulho daquilo que cantou e com confiança de que fez uma grande apresentação, de que se portou na avenida como grande escola de samba que é. Nosso desejo é este, e que venha um bom resultado, né, e se vier o título, melhor ainda, enquanto consequência de um grande trabalho. Todas as escolas trabalham para isso, é uma disputa, todas querem ser campeões, e é isso, que vença melhor e que a Grande Rio consiga fazer uma grande apresentação e que supere a de 2020, que já foi uma grande apresentação. A gente sempre trabalha para isso. Bom, então é isso. Agradecimento, a gente agradece muito ao Leonardo Bora por ter conversado aqui com a gente, carnavalesco da Grande Rio. Lembrando que também tem o Gabriel Haddad, que é seu parceiro, não esteve aqui com a gente, mas o Leonardo representando também. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Leonardo. E acompanhe o Carnaval 2022 do Rio de Janeiro aqui no Diário do Rio. Vai ter cobertura do Diário do Rio na Sapucaí. Tem cobertura diária do Diário do Rio nas matérias que a gente publica no site, nas redes sociais. Então é isso, Carnaval 2022 no Diário do Rio. Muito obrigado. Valeu, Léo. Valeu, Vanessa. Obrigada, Leonardo, pela entrevista e ótimo desfile.